Semana passada, nós começamos a falar sobre a mensagem da Páscoa e vimos que a Páscoa, aquela última que o Senhor Jesus celebrou com os discípulos antes de sua morte, ela começou com uma conspiração. O improvável Judas conspirava com o chefe dos sacerdotes e da guarda também do templo para que Jesus fosse preso e posteriormente morto. E Judas fez isso por causa de algumas moedas. Certamente não eram tão poucas. Ele compraria algumas terrinhas ali ao redor de Belém, Jerusalém, na região ali próxima, provavelmente ao próprio Sinédrio, ao próprio templo. E nós vimos que é possível nós celebrarmos, participarmos toda essa dinâmica da Páscoa sem compreender o que a Páscoa significa. Sem compreender Cristo como a Páscoa de Deus, o Cordeiro que Deus ofereceu para nos livrar da morte eterna causada pelo pecado e ainda nos garantir a eternidade, pois Cristo ressuscitou. A grande advertência que que recebemos na semana passada foi para que não estejamos entre aqueles que cantam, levantam as mãos, dizem que são crentes porque vão a alguma igreja evangélica ou são cristãos, como é comum pensarmos, mas na hora de termos a nossa fé provada diante de alguma coisa que nós temos o nosso coração mais apegado do que a Jesus Cristo, nós vendemos a nossa fé por alguns trocados e deixamos Cristo de lado. O caso de Judas foram trocados. Nosso caso pode ser um passeio, umas férias, um carro novo, alguma proposta de poder ou de vantagens que o mundo nos ofereça. A Bíblia não diz que onde está o nosso coração, ali está também o nosso tesouro, a nossa vontade. O tesouro de Judas estava numa graninha. Apesar de estar ali entre aqueles que deveriam continuar o ministério de Cristo após a sua morte e ressurreição. Hoje continuaremos pensando neste ambiente que envolve a mensagem da Páscoa. E no verso 7 do capítulo 22, nós temos um versículo que vai nortear todo o nosso compartilhar aqui da palavra de Deus nesta noite. O verso 7 diz assim: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o Cordeiro Pascal. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez e vamos orar. Pai querido, eu te agradeço muitíssimo por podermos ter o Senhor, ó Pai, como nosso refúgio, como a nossa fortaleza, o nosso socorro presente, ó Pai, na hora da tribulação, o nosso consolador, ó Deus, um Pai de amor, um Pai de misericórdia, misericórdia essa que se renova sobre nós a cada manhã de maneira tão paciente. Eu te agradeço muitíssimo, ó Pai, por cada querido irmão aqui nesta noite, algum amigo que nos visita, e peço a Ti, em nome de Jesus, que a Tua palavra cumpra os Teus propósitos, ó Pai, no coração de cada um de nós. Fala conosco, ó Deus. Eu te peço mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Está muito alto aí para vocês? Não? Então é só aqui na frente. Se não... A celebração da Páscoa dos judeus, aquela que começou lá em Êxodo 12, ela dava início a uma outra celebração. Então, a Páscoa dos judeus,
que iniciou-se em Êxodo capítulo 12, no contexto da saída do povo de Israel do Egito, ela dava início num aspecto, haviam alguns dias de intervalo entre a separação do cordeiro para o sacrifício, e este momento que é aqui mencionado no verso 7, já no Novo Testamento, que é a tal da celebração da festa dos pães asmos. Isso obviamente não começou no Novo Testamento, isso começou lá em Êxodo 12, quando o primeiro momento, o primeiro festejar, a celebração da Páscoa foi celebrada com todas aquelas orientações que Deus deu ao povo para que separassem o cordeiro, e como foi dito aqui na escola dominical, que aquele sangue do cordeiro fosse aspergido ou passado pelos batentes, pelos umbrais das portas das casas dos hebreus, porque ali o juízo do Senhor naquela noite, através do anjo do Senhor que por ali passaria, aqueles portais marcados com o sangue do cordeiro, eram casas onde haviam ali judeus que tinham sacrificado o cordeiro, apontando já para aquilo que aconteceria com o Cordeiro de Deus de forma definitiva lá no Novo Testamento. Aquilo indicaria que ali havia um povo que temia o Senhor e obedecia os seus preceitos. Mas o fato é que a Páscoa dos judeus tinha no seu contexto, no início do processo de preparação, após a separação do cordeiro, vinha a questão muito significativa da festa dos pães sem fermento. Essa celebração, ela por 7 dias, fazia com que os israelitas, eles não deveriam comer pães com fermento, ou seja, deveriam apenas, durante aqueles 7 dias do processo ali da preparação do cordeiro para a celebração pascal, poderiam comer apenas pão sem fermento, ou como também conhecemos, os pães asmos. E a preocupação deles nesse período era não ter nenhum vestígio de fermento em casa. Naquele período de tempo, não era nem questão do apenas o pão sem fermento, mas não deveria haver nenhum vestígio de fermento dentro da casa dos hebreus. Irmãos, aquilo que parece apenas uma mera restrição dietética, ainda que temporariamente, é na verdade uma tremenda de um princípio eterno que nós vemos estabelecido por Deus, uma profunda demonstração do processo de santificação que acompanha a obra da redenção, a obra de Cristo na cruz por nós. Esse processo de separar algo que torna uma outra coisa impura, que no caso da festa dos pães sem fermento era a própria celebração do livramento, a celebração do livramento da morte, que aquele sacrifício do cordeiro lembrava aos judeus, e depois a libertação do próprio cativeiro egípcio. Irmãos, isso aponta diretamente para a obra de Cristo na cruz em nosso favor. Não podemos pensar em salvação, não podemos pensar em Cristo ter ido à cruz e morrido pelos nossos pecados e ficarmos completamente irresponsáveis a esse ato tão espetacular de Deus em nosso favor. Deus lá no Egito ainda ordenou que o seu povo tirasse todo o vestígio do fermento de casa e comessem naqueles dias apenas o pão sem o fermento, porque isso já apontava para um processo de santificação, ou para a própria santificação que é devida a todo aquele que crê na obra de Deus em nosso favor, no Cordeiro de Deus, a nossa Páscoa, que foi entregue em sacrifício em nosso lugar. Nós vamos ver hoje os aspectos divino-humanos dessa celebração judaica chamada Festa dos Pães Asmos. E vamos ver a relação que isso tem com a nossa santificação em Cristo Jesus, ou através da obra de Cristo Jesus. Então vamos lá. Essa
essa festa ou essa celebração, ela comemorava, ou era comemorada, na seguinte ordem. Nós vemos lá em Êxodo, capítulo 12, verso 15, que no primeiro dia, ou seja, depois deles terem separado o cordeiro e começar toda a preparação do cordeiro para ser servido, no primeiro dia desse processo, a ordem que Deus deu ao seu povo é: tirem de casa todo o fermento. Como já disse, simultaneamente a esse período de preparação do cordeiro, o israelita ele tinha que fazer uma faxinona, uma super faxina, aquela que a gente faz uma vez por ano, talvez, não sei, de empurrar os móveis e tirar as coisas do canto, e lá no cantinho abrir os armários e procurar se tem coisa velha lá. A ideia era bem essa, já que a Páscoa era uma celebração anual, foi iniciada aqui. Então já fica aqui o princípio: olha, façam uma faxina rigorosa em sua casa e eliminem todo vestígio, todo resquíciozinho de fermento. É importante a gente lembrar que naquela época o fermento era algo diferente do que nós temos na nossa casa hoje, o fermentinho Flashman, aquele do potinho, né, guardado em latinha. Obviamente era diferente. Aquele fermento ele era produzido por meio da mistura da água, a farinha, algum tipo de farinha de trigo. Isso era deixado no ar, ao ar livre, durante algum tempo, e depois de alguns dias, obviamente, no tempo e no calor, aquilo ali fermentava. Então era assim que era produzido o fermento ali no contexto dos egípcios, né, do Egito. Farinha, água, aquilo era colocado no tempo, com sol, com calor e umidade, sem umidade, enfim, aquilo ali fazia com que aquele material fermentasse. E para acelerar esse processo, essa massa levedada, ela era também guardada, depois, obviamente, de já estar num processo de fermentação, ela era guardada em casa e era, no momento devido, misturada a uma massa nova. Aquela massa que a gente faz em casa lá, massa bonitinha, novinha, tal. Aquela massa fermentada, criada ali no quintal de casa, no tempo, ela era misturada à massa boa, uma massa bem nova, bem novinha. Isso fazia com que o pão, então, fosse, normalmente, que era onde se colocava o fermento, era nas massas de pão, o pão crescia. Não é? O pão tinha uma tendência a crescer e cumprindo o papel ali do fermento. Irmãos, curiosamente para nós, né? Porque não há nenhum tipo de coincidência para Deus, mas para nós, curiosamente, esse fermento, ou pelo menos o uso do fermento para fazer pão, isso era uma descoberta, ou foi uma descoberta egípcia. Está nos livros de história aí para você dar uma procurada. No mínimo, a colocação do fermento na massa de pão para o pão crescer foi uma descoberta egípcia. Eu já acho que o próprio processo de fermentação da farinha na água já foi, pelo que eu pude procurar saber, ela provavelmente já foi uma descoberta dos egípcios. E assim a gente pode entender com muita facilidade que essa festa dos pães asmos, ela foi instituída para marcar claramente a saída do povo de Israel do Egito. Ou seja, essa ordem do Senhor de vasculhar a casa, tirando todo o resquício de fermento, seja em algum alimento, seja no pó, porque as casas naquela época não tinham janelas como as nossas, que fecham quase que hermeticamente, nos blindam do ar de fora. Eram casas que provavelmente eram janelas abertas, fechadas com lenços ou panos ou cortinas, sem grande vedação, em épocas de muito vento. Então a probabilidade de qualquer coisa que é pó, tanto de dentro para fora como de fora para dentro, se espalhar muito rápido por toda a casa. E não tinha aspirador de pó, obviamente, né? Então a probabilidade de ficar vestígios de fermento espalhados quando o fermento era colocado lá de fora da casa para fermentar a farinha e a água, ou quando mesmo dentro de casa na preparação de algum alimento, dá uma ventania e aquilo se espalhar, era muito grande. E a ordem que vem do Senhor nesse processo da Páscoa é: limpem tudo.
tirem toda a possibilidade de vocês encontrarem fermento em casa. A relação disso com a saída do povo do Egito é muito grande. É bastante importante. A ideia, obviamente, é que a nação de Israel, o povo de Israel, precisava ser uma massa nova. O fermento do Egito deveria ser retirado completamente. E essa figura do fermento, tendo inclusive a patente de fabricação do fermento, é muito próprio. Tirem tudo que é impuro de dentro de casa. Qualquer coisa que relacione vocês com o Egito, qualquer fermento egípcio que vocês encontrem em casa, enquanto preparam a Páscoa, vasculhem tudo e depois saiam rapidamente, o que vemos lá em Êxodo capítulo 12. Há uma situação muito curiosa e muito interessante. Isso é tão sério, isso era tão importante para o judeu, até mesmo em função da ordem de Deus, para o cumprimento dessa celebração, que é a Páscoa associada, praticamente simultânea à festa dos pães sem fermento, que se tornou mais adiante a festa, a celebração do pão sem fermento. Mas aqui era uma ordem para que se retirasse o fermento e com o tempo tornou-se a festa dos pães sem fermento. Isso é tão sério para eles que os judeus chegaram a criar uma tradição familiar para que os filhos ficassem educados, acostumados com essa prática importante para Deus. Dentro da própria tradição do judeu, eles criaram um tipo de jogo familiar, um jogo para ser brincado dentro de casa com os pais e com os filhos. E esse jogo se chamava Bedkat Hametz. Significa literalmente a remoção do fermento da casa. Esse jogo funcionava assim. A mãe, naturalmente, fazia toda a limpeza, deixava alguns pedaços grandes de alguma coisa fermentada, um pão, um assado, alguma coisa com massa, uns pedaços maiores espalhados pela casa, para os filhos menores, nada tão escondido. Para os filhos mais velhos, deixava pedaços bem pequenos espalhados por toda a casa. E, de certo momento, a mãe dizia, podem procurar. E o pai tinha a tarefa de sair a procurar os pedaços de fermento por dentro de casa. E eles faziam disso um jogo familiar, um jogo doméstico. O pai liderava, então, essa dinâmica. E eles tinham algumas ferramentas. Uma vela, eles tinham uma colher de pau, eles tinham uma pena e um pedaço de linho, quando partiam para essa busca, para essa procura. E a família procurava rigorosamente, insistentemente, até encontrar todos os pedaços. Obviamente, nós fôssemos fazer isso, nós íamos pegar a pazinha de lixo, íamos pegar uma vassoura de pelo, e depois talvez um pano com algum produto úmido, e íamos lá limpar, fazer, talvez se estivesse muito escuro, uma lanterna para ir nos cantinhos. Não tinha lanterna lá, no cativeiro egípcio. Então eles iam com uma vela, eles iam com uma pena, porque a pena ia lá no cantinho e raspava o pozinho do fermento, iam com uma colher de pau, que deveria ser a nossa pá de lixo, e com um pano de linho, para depois limpar a superfície dali, onde foi limpo o local que foi encontrado o fermento, e deixar limpinho, sem nenhum vestígio do fermento. Então, tudo bem dentro daquilo que nós podemos relacionar ao nosso dia a dia, para uma limpeza bem feita. Isso era uma prática deles, e a ideia dessa dinâmica é muito, muito significativa. O fermento, ele representava a idolatria e toda a influência egípcia na vida dos hebreus. Tudo aquelas práticas pagãs egípcias que muitos hebreus talvez já tivessem adquirido alguma coisa pela convivência. Alguns até mesmo prazeres egípcios, que talvez o povo já estivesse aderindo e simpatizando com coisas que não deveriam ser comuns às pessoas que temem a Deus, que reconhecem a Deus como Senhor.
Então, essa ideia de limpar, tirar toda, remover tudo que era vestígio de fermento, sem dúvida alguma, tinha essa ideia de remover a idolatria e influência do Egito. Tudo deveria ser deixado para trás, naquela saída do povo do cativeiro, mas ainda coisas que estavam presentes na vida dos israelitas, isso deveria ser, num primeiro momento, localizado. E depois de localizado aquilo que estava na vida dos egípcios, que não deveria estar mais, eles deveriam, então, eliminar. Essa palavra dessa brincadeira que eles faziam, né? A Bedikat Hametz, essa palavra Hametz significa literalmente remoção. É a ideia de arrancar de, tirar de. Tudo que eram as influências do Egito deveriam ser removidas para que eles pudessem celebrar a Páscoa da libertação. A Páscoa que simbolizava a salvação que aquele povo teria naquele momento da escravidão, do cativeiro egípcio. Para nós hoje em Cristo Jesus, implica diretamente na realidade do cativeiro e da escravidão que o pecado causa. Mas havia necessidade de remover tudo que era influência egípcia. São muitas as aplicações que podemos fazer às nossas vidas hoje, porque são muitas as fontes de corrupção que nós temos dentro da nossa casa, dentro do nosso próprio coração. Como é fácil encontrarmos dentro dos nossos próprios hábitos familiares algum tipo de coisas bem básicas que vocês nos ouvem falar aqui sempre. Programas de TV que atingem toda a família, coisas que a gente ouve, que a gente lê, que a gente assiste. Grave problema do mau uso do computador. Músicas que ouvimos. Somado a isso, a gente lida, isso eu estou falando dentro de casa, né, familiarmente, associando a questão familiar, que era essa celebração era feita dentro de casa lá para os egípcios. Então, estou fazendo uma primeira possibilidade de corrupção das coisas do mundo, aí o Egito está aí, né? Dentro da nossa casa, são essas influências que roubam de nós santidade, que roubam de nós as melhores intenções e votos que fazemos diante de Deus aqui quando oramos, quando estamos no ambiente de um acampamento, de um louvor, juntos com a igreja, falamos que faremos, que somos, que queremos dar para Deus isso, dar para Deus aquilo. Chegamos em casa, nós temos tantas porções do Egito dentro da nossa casa, tantos fragmentos do fermento egípcio dentro dos nossos lares, tantos fragmentos de mundo que nós deliberadamente permitimos que entrem e se instalem nos nossos hábitos familiares, que roubam de nós o presente da salvação, o presente da libertação que nos foi dada. Quando Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, roubam de nós o que é verdade, trocamos a verdade pela mentira com muita facilidade. Somado a essas questões internas, familiares, né, dentro do nosso ambiente familiar, soma-se a isso má companhia. Alguns tipos de amizades que a gente chama de amizade, mas que na verdade são apenas oportunidades para roubar de nós o que nós temos de mais precioso, que são as convicções espirituais e morais que recebemos dos nossos pais, dos nossos professores de escola dominical, da palavra de Deus, aquilo que o Espírito de Deus já nos ensinou e já nos mostrou que é verdade. Nos envolvemos, nos aliamos em contextos e situações onde sutilmente temos aquilo que é tão precioso sendo roubado, fermentos sendo colocados nos cantinhos do nosso coração, com a nossa própria autorização. Não é à toa que olhamos lá 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, o que diz lá? Vamos ler juntos. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem. Isso não é ditado popular não, está na tua Bíblia. Isso não é ditado popular.
Escolhemos algumas companhias, pessoas para conviver conosco, que não nos aproximam de Deus, mas nos faz de uma forma bem sutil e simpática amar o mundo. Sabe o que é isso, meu querido irmão? Você que nos visita. São porçõezinhas de fermento escondidos lá no fundinho da gaveta do teu coração. Aquilo que Deus disse, tira, vai com a peninha lá e raspa. Não ouse celebrar a minha Páscoa sem procurar o fermento. E a gente acha que pode conviver com isso pacificamente, fazendo Deus de tolo, ou minimizando a divindade e a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Muito facilmente a gente se vê envolvido em algum tipo de conversa, de bate-papo, seja no trabalho, seja na escola, e às vezes até mesmo dentro de casa. Muitas vezes a gente se vê ligados a alguns temas, a alguns assuntos que a própria Bíblia nos adverte a não ter. Olha o que diz em Efésios capítulo 5, verso 3. Vamos ler juntos. Entre vocês não deve haver... Vamos fazer essa leitura bonito? Vamos lá? Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Santo é todo aquele que Deus separou para ele e o chamou através da obra libertadora de Cristo Jesus, do convencimento do pecado, da justiça e do juízo que o Espírito de Deus causa na vida do homem que reconhece, que confessa Jesus como Senhor. Esses são os santos, aquele que Deus separou para ele. Para esse, se você acha que você é um desses, nós temos que pensar melhor nos temas que nós temos discutido, batido papo e dado gargalhadas, parecendo muito mais com os egípcios do que com os santos separados por Deus e para Cristo Jesus. Irmãos, essas coisas, infelizmente, ainda podem ser encontradas em nosso redor ou em nossa própria vida. O fermento da influência do mundo, ele não só está presente no nosso dia a dia, mas ele ainda toma o controle da vida de muitos. E isso não é uma coisa explícita, não, porque se a gente olhar para a brincadeira lá dos judeus, a mãe da casa não colocava o fermento em cima da mesa para as crianças acharem. Colocava escondido. Para ficar bem claro que o fermento da maldade e da perversidade, ele não fica na vitrine, ele fica no fundo da gaveta. Para que eu possa, na vitrine, continuar mostrando que eu sou bonitinho, um crente legal. Além disso, a gente precisa considerar o poder corruptor do fermento. O que acontece quando o fermento é jogado na massa nova, na massa boa? Quando a massa levedada é jogada na massa boa, o que acontece? Não é isso? Então não despreze o poder corruptor do fermento. Ele tem essa propriedade. Na verdade, esse poder corruptor do fermento ele está muito mais perto do que nós gostaríamos. Às vezes a gente pensa no poder corruptor do fermento, né, nas situações externas que nos cercam, as coisas em volta, né, problemas, circunstâncias do mundo, trabalho, programas de TV, tudo mais, também está lá. Mas o lugar mais delicado, mais sério que entendo que seja essa influência corruptora do fermento, irmãos, é dentro de nós. É dentro. Naquilo que a Bíblia define como coração. Minhas paixões. As coisas que eu quero a qualquer preço.
As coisas que eu quero fazer não interessam o que a Bíblia diz, que Deus diz, que pai, mãe, que pai diz, que mãe diz, que a igreja diz. Não me interessa. Eu quero porque quero. Esse poder corruptor no coração, ele é terrivelmente poderoso. Não é à toa que o profeta Jeremias diz lá em Jeremias 17:9. Vamos ler juntos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É isso aí. É isso aí. Coração aqui não no sentido da representação, da parte onde essa figura de linguagem coração diz respeito, eu gosto de você, não é assim agora que está na moda? Amor. Não, não é nessa expressão, não. É na expressão, é na ideia de vontade muito profunda da alma. Decisão do meu coração, uma decisão enraizada naquelas paixões íntimas. Naquele amor, aquela coisa de paixão, de apaixonado que eu costumo dizer, que paixão tem apenas o poder de incendiar tão violentamente quanto destruir violentamente, porque depois da grande chama, ela apaga e deixa só as cinzas da destruição. Isso é que a paixão faz, porque o amor de 1 Coríntios 13 é totalmente diferente. Então é nesse sentido que Jeremias está falando. Essa paixão raivosa, dominadora, possuidora da vontade humana. Isso é que o Jeremias nos exorta soberanamente, pela vontade soberana de Deus. Somos exortados, olha, enganosas são as paixões que vêm da alma. Enganosas são as paixões que vêm daquela vontade íntima alimentada pela carne. Não dê atenção para isso. Muito enganosas são. Aí é nesse momento, e presta bem atenção, jovens adolescentes, todos nós temos esse potencial, mas o jovem adolescente tem um pouquinho mais nessa época. Aí chegamos numa hora dessa que o pastor bate nessa tecla, né? Pô, o pastor está ficando chato, ele está ficando velho. Isso é verdade. O chato eu não sei, mas o velho é com certeza. É nessa hora que o crente, né, já com alguma vontadezinha corrompida, que por enquanto só ele sabe, está lá no quartinho secreto, que só ele tem a chave. Aquela paixãozinha escondida, aquele pecadinho de estimação lá bem guardadinho. Mas já está com a vontade corrompida por algum fermentinho de corrupção, lá no cantinho do coração. Aí você lá está me ouvindo agora, até balançando a cabeça, falando assim para mim, é verdade. Mas está dizendo assim, que isso, pastor, que exagero. Ô, pastor, está exagerando. Tu riu, né? Está exagerando, pastor. Não precisa ser isso tudo, não é assim desse tamanho. Meus irmãos, a questão é que o próprio Senhor Jesus dá uma endossada violenta no que Jeremias disse, quando ele diz lá em Mateus 15, versos 18 a 19. Vamos ler juntos também? Vamos lá. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos. É dessa paixãozinha carnal que é alimentada pelo nosso pecado, que também está na intimidade da nossa vontade, que aqui é esse uso da expressão coração. É dali que vem isso tudo aqui, ó. Não subestima aquela coisa que só você e Deus sabem lá no escondidinho do teu quarto, ou teu pai, tua mãe, ou teu colega, teu patrão, teu marido, tua esposa, sabem. Mas não subestima, não. Isso vem de uma paixão carnal, que a Bíblia diz que quem aloja essa paixão carnal é o coração. E esse relacionamento entre a paixão carnal e a nossa vontade é quando a gente, sem o arrependimento, a gente apenas procura justificativas para satisfazer essa paixão. Não interessa quem eu vou passar por cima. Depois eu resolvo. Fico pensando se Deus, nesse processo de obstinação, se Deus
nos levar, num momento desse de obstinação, se há um crente nesse sistema de engano que é possível que você seja uma pessoa crente, que você não negue Jesus como Salvador, mas esteja apaixonado loucamente por alguma vontade enganosa do coração, e só Deus te para. Deus pode te parar com a morte. Deus pode te parar permitindo que você quebre a cara, se machuque, para que você reconheça que você tem pecado contra Deus, se arrependa e seja restaurado por essa graça gloriosa, consoladora e bondosa de Deus. Ou se você não for uma pessoa ainda que já teve um encontro com Jesus como Salvador, quem sabe Deus te pare para que você reconheça que você é pecador e que carece da obra de Cristo na cruz pelo teu pecado. Uma coisa eu digo, só o fato de Deus te parar já é graça sobre graça. Porque quando estamos loucamente obstinados, com nosso coração completamente corrompido pelo fermento da corrupção, só o Espírito de Deus nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para a gente parar, porque isso fica uma coisa sem controle. É por isso que somos chamados, dentro da mensagem da Páscoa, a lembrar da festa dos pães asmos. Porque eu não posso me aproximar de Cristo reconhecendo Ele como Senhor, com o fermento da corrupção ainda guardado no armário do meu coração. O fato é que essa purificação pretendida por Deus, ela vai muito além dos aspectos externos. Limpa a tua casa, vê aqui, vê ali, ela veio bem além. O que vemos aqui como princípio eterno para essa celebração que começou lá em Êxodo 12, com um propósito tão claro, essa situação da saída, da remoção do povo do Egito e de tudo que era do Egito tinha que ficar para trás. Muito mais profundo do que isso, essa proposta, essa limpeza espiritual que Deus requer de nós. Isso tem que ir lá no fundo, vai muito além de uma limpeza de casa, vai muito além de uma limpeza externa, muito além, talvez, de apenas questões de relacionamento ou algum tipo de influência. Nós só vamos entender a necessidade de nos libertarmos de certas influências externas se o nosso coração estiver limpo do fermento da corrupção. Caso contrário, vai ser temporária apenas a mudança. Porque caso a gente limpa hoje, amanhã já abre a janela e está sujeira de novo, né? O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, dos versos 7 a 8, ele pega essa festa dos pães asmos e expõe muito claramente o nosso desafio, tanto como igreja como indivíduos crentes por Jesus. Olha como o apóstolo Paulo usa, como ele aplica a realidade dos pães sem fermentos, a realidade dos crentes da igreja de Corinto e a cada um de nós na nossa vida como crentes. Olha a aplicação disso. Vamos ler juntos? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. É desse jeito que nós temos que participar dessa lembrança tão gloriosa de que Cristo veio como o Cordeiro de Deus e morreu na cruz pelo nosso pecado, dando o perdão de pecados a todo aquele que nele crê, e a vida eterna, porque Cristo ressuscitou. Amém? Essa é a Páscoa. Isso é Páscoa. Mas para que essa lembrança, para que esse entendimento, para que eu possa participar desta celebração, a Páscoa do Senhor,
compreendendo o que ela representa, eu não posso me apresentar para essa celebração como um pão fermentado. A ordem é: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova. A ideia da massa fermentada. Tem massa fermentada aí, irmão? Você tem massa fermentada dentro da tua casa, que é a tua vida, tua vontade, teu coração? A ordem: aproxime-se da obra de Cristo Jesus, jogando fora a massa velha e ficando unicamente com a massa nova. É isso que nós estamos sendo exortados a fazer. Nós somos chamados a romper, a nos desligar de todos os vestígios da vida velha. Qualquer coisa que ainda possa estar presente em nós é um trabalho diário. É abrir a casa e ir com vela, pena, pazinha de pau, não é? e paninho de linho, todo dia. Na minha Bíblia isso se chama santificação. O crente do Senhor Jesus precisa de uma luta diária para não viver na impureza das suas próprias paixões. Nós somos exortados a abandonar as práticas do velho homem. Depois você pega a tua Bíblia lá em Efésios 4, 22, 23 até o 25. Colossenses capítulo 3, verso 9. Nós não somos chamados à condição de crentes salvos por Jesus apenas para usar uma camiseta: sou de Jesus. Irmãos, isso aí é limpeza externa. Qualquer um se limpa por fora, mas a limpeza por dentro só a confissão de pecados faz. E só a obra de Cristo limpa. Só o sangue de Jesus purifica e liberta, para que a gente não somente seja limpo e lute diariamente contra o pecado, capacitado pelo poder do Espírito Santo de Deus a estar tirando todo dia a porcaria do fermento velho que fica lá. Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2, nós temos uma exortação muito clara. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Vamos juntos? Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos ao autor. É bom que a gente não tem que ter muita teologia, né? Quase nenhuma, para saber ler. Se souber ler e interpretar texto, eu gosto demais desses textos assim, né? Livrem-se, joga fora, abandona tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Irmãos, eu só vou tratar pecado como colega de praia se eu não estiver entendendo que eu sou pecador e estiver me desfazendo da Bíblia como uma palavra inerrante e infalível da parte de Deus, apta para me corrigir, para me exortar, para me ensinar, para me disciplinar. Se eu negar a Bíblia como palavra de Deus, aí eu estou me lixando. Eu vou qualificar pecado de A, B e C. Né? O A todo mundo faz, o B já nem tanto, e o C, não, é melhor não fazer esse. Irmãos, Jesus não morreu pelo pecado ABC. Jesus morreu na cruz por você, pecador, porque como pecadores, eu e você, antes de Cristo, estávamos indo para o inferno. E depois de Cristo fomos resgatados, libertos dessa rota de colisão com o inferno. Escolhe o caminho que você está. Porque se você crê em Deus como Senhor e Salvador da sua vida, é possível até que você esteja num momento aí meio confuso, com alguma paixão, te enganando. O fato é que, se você começar a tomar atitudes de fé, de santificação, dando as costas para pecados escravizadores, para coisas que você sabe, quando põe cabeça no travesseiro, e você sabe, puxa vida, eu não devia fazer isso, eu sei que estou pecando, mas eu quero tanto. Pega esse quero tanto, vai no banheiro, vomita na privada e aperta a descarga, diz: Senhor, isso é pecado. E estou disposto a abrir mão disso. Estou disposta. Me socorre, porque eu quero muito entrar na privada e pegar aquele negócio. Mas eu preciso que o Senhor me liberte, eu quero essa libertação. Eu quero tirar esse vestígio de fermento,
de dentro do meu coração. E aí os teus olhos voltam a ficar fixos unicamente no autor e consumador da tua fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, que esse fermento da maldade, da perversidade, que algumas versões que eu gosto muito também diz da malícia e da maldade, eles não devem mais estar na nossa vida, na nossa casa, estragando essa coisa tão especial, essa festa espiritual que começou quando Cristo foi à cruz e nos deu a redenção, o perdão de pecados, a libertação da escravidão, da morte, do pecado. Esses pecadinhos de estimação, esses fermentos, essa massa velha nos atrapalha participar dessa festa gloriosa que Deus preparou para nós através da redenção que Cristo nos proporcionou na cruz. Agora, esse despojar-se, esse abandono de práticas que estão já encruadas num coração enganado, mas que você está com a mente convencida, mas ainda está com as tuas vontades meio escravizadas, meio dependentes, com medo talvez de sair daqui e lidar com um problema em casa, ou na escola, ou no trabalho, como é que você vai reagir? Essas coisas podem acontecer sim, são possíveis. Mas esse despojamento, essa renúncia, não é algo que vem apenas de nós. Nós temos a responsabilidade de localizar o fermento. Mas essa remoção, a essa vem, sem dúvida alguma, mediante a obra poderosa do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Mas nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus porque, sem dúvida alguma, essa coragem, essa renúncia, ela vem do fato de sermos uma massa nova, que pode estar, por alguma circunstância, afetada pelo fermento velho ou pela massa velha. Mas só vai ter a capacidade de renunciar e abandonar essas, libertar-se, tomar a decisão de encontrar o problema e começar a tomar decisões de abandono, se você é uma massa nova que está contaminado pela massa velha, mas Deus pode arrancar tudo com o seu arrependimento, com essa decisão de fé, de reagir biblicamente a essas impurezas. Você vê que a ordem do Senhor não foi assim: olha, abre as janelas que eu vou mandar um vento forte que vai entrar na tua casa e vai arrancar todo o fermento da casa. Só precisa ficar sentado para não ser levado pelo vento. Foi isso que aconteceu? Foi isso? Na ordem foi assim, ó, pega uma vela, não tinha lanterna, né? Óbvio. Pega uma vela, pega a peninha, pega uma pazinha de pau e pega o paninho e vai procurar o podre, vai procurar o fermento. Então nós temos responsabilidade nesse processo de libertação. Agora, essa libertação, essa limpeza, esse abandono dessas práticas corrompidas, elas são plenamente possíveis, sabe por causa de quê? Porque Cristo se tornou diante de Deus fermento por nós. Irmãos, isso essa semana me constrangeu grandemente. Depois de falar tão mal do fermento, a conclusão não é outra. Cristo foi para a cruz como o meu fermento. Cristo se identificou com esse fermento do pecado por nós. Ele mesmo se tornou fermento para ser eliminado. É por isso que é tão real a realidade do propósito divino de separar, de santificar um povo para Ele mesmo. Porque Deus proveu para nós o que nós precisávamos. Deus removeu o fermento do pecado da minha vida quando Cristo identificou-se com o meu pecado na cruz e morreu como Cordeiro de Deus no meu lugar. É por isso que hoje nós somos chamados de um povo santo, porque Cristo se fez o meu fermento. Cristo se fez o meu pecado e foi para a cruz e morreu por mim.
Por isso que essa festa dos pães asmos lá em Israel, ela começava e terminava com uma grande assembleia, com uma grande convocação. Isso durava uma semana inteira. A festa dos pães asmos em Cristo Jesus, ela começa, sem dúvida alguma, com a obra santificadora que Deus fez na cruz por pecadores, retirando o homem da morte e trazendo para a condição de filho salvo e liberto. Começa aí e dura até que a sua obra seja completa com a nossa santificação e com a nossa ressurreição para estarmos na eternidade com Ele para sempre. É aí que termina a obra santificadora de Cristo na cruz. Depois, se você quiser ler um pouco mais sobre isso, vai para 1 Coríntios, capítulo 15, versos dos 50 ao 57. Obra completa. Não somente de nos limpar do pecado, mas nos dar a garantia de perdão e vida eterna. Tudo isso foi consumado por Cristo na cruz, em nosso lugar. Então, a festa dos pães asmos tem aplicação, sim, para todo o percurso da nossa vida nesse mundo tão corrompido. Essa lembrança, o princípio dessa lembrança, nos ensina a tomar atitudes ou decisões completamente claras contra essa influência de toda forma de corrupção, esse fermento da corrupção, dentro e fora de nós. Nós temos que ter uma atitude forte. Nós temos que compreender, dentro do princípio dessa festa dos pães asmos, que a santidade é a principal característica dessa nova vida, essa nova massa. Ela, para poder ser uma massa que produz vida, a vida de Cristo, ela não pode estar impregnada pela podridão do fermento corruptor. Mas também nos lembra que uma vida de santidade só é possível àqueles que foram realmente examinados. Completamente a ideia de limpos com uma peninha, para tirar todo o vestígio de fermento. Foram purificados, examinados, lavados pelo sacrifício de Cristo na cruz, pelos nossos pecados. Ficamos de pé. Vamos orar por isso. Para esses que foram lavados, purificados pelo sangue de Cristo, tiveram, através da confissão de pecados, removido toda a impureza do fermento corruptor, fica sem dúvida alguma o dever de um compromisso de santidade. Até porque Jesus não pede na Bíblia, olha, se der, sede santo como eu sou santo. Ele não faz isso não. Ele ordena, sede santo como eu sou santo, porque o que tinha que ser feito por você já foi feito. O fermento corruptor, o fermento escravizador, a impureza do pecado, se você já creu em Jesus como Salvador, ela já foi tirada. Só tem alguma arinha do teu coração aí ainda com fermento, porque você deixou entrar. Então cabe agora a você localizar e remover do teu coração e ser de fato a massa nova para o qual Jesus Cristo morreu na cruz e nos deu vida e vida eterna. Amém? Oremos. Pai amado, muitíssimo obrigado pela oportunidade de enxergarmos em algo estabelecido tão lá atrás na história. Princípios que se aplicam de forma tão poderosa à nossa vida agora. Como é poderosa a Tua palavra, Senhor. Como é rica. Como o Senhor não escreveu no passado simplesmente para fazer história ou criar história. O Senhor se revelou ao homem no passado, a Tua vontade, para que a nossa história fosse afetada agora. Para que pudéssemos compreender, ó Deus, que não podemos, depois de dizermos que somos crentes salvos por Jesus, conviver com massa podre. Porque se somos lavados pelo sangue de Jesus, a massa corrompida pelo fermento já foi tirada. E se há alguma massa podre perto ou no meio da massa nova, ela tem que ser removida também. Seja do floquinho menor até as maiores porções. Tem que haver confissão de pecados para que sejamos libertos da escravidão, do engano. Ó Deus querido, em nome de Jesus, o Senhor fez por nós o que nós não podemos fazer. Nós éramos a própria figura do fermento podre,
até Cristo vir e nos libertar. Fomos transformados de massa podre em massa nova, em vida morta em vida nova. Ó Deus, o que tinha que ser feito na cruz foi feito. Dá-nos, ó Pai, temor ao Senhor e coragem para confessar pecado como pecado. E poder do Teu Espírito, ó Deus, para abandonar a prática pecaminosa. Assim eu te peço, ó Deus, que possamos nos aproximar deste momento onde a palavra de Deus, Tua palavra nos diz que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Essa lembrança tão especial, lembrança tão viva, que possamos, ó Pai, nos aproximar desse dia chamado Páscoa do Senhor, como aqueles que não têm prazer algum em terem suas vidas encontradas fermento de corrupção, fermento da mentira, o fermento do pecado e do engano. Que possamos estar a cada dia, todo dia, nos preparando para o encontro com o Senhor Jesus, que pode ser hoje ainda. Ajuda-nos, ó Pai, a ter essa mente afetada por esta convicção de que fomos chamados à condição de massa nova. Que todo o fermento da corrupção seja encontrado, localizado e retirado. Eu peço por aqueles que lutam, ó Pai, que tem agora, talvez estejam confessando pecados, identificando onde está o pecado. Que haja, Senhor, em nome de Jesus, a coragem de ir lá no cantinho, mais cantinho do coração, com a ponta da peninha, trazer para fora aquele pequeno fermentinho que tem o poder de fazer tanto estrago. Eu peço em nome de Jesus que ele seja não somente encontrado, mas que seja removido e que haja libertação dada pelo Senhor da escravidão, desse engano, dessa paixão pecaminosa. Assim eu te peço, ó Pai, muito agradecido pela Tua palavra, pela vida de cada um aqui. Peço que o Senhor nos leve, Pai querido, em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana guiada, dirigida pelo Senhor em tudo, e que essa boa preocupação caminhe conosco, ó Pai. Que a gente possa estar realmente, todo dia, nos preparando, ó Pai, para o encontro com o Senhor Jesus. E que isso cause esse prazer de uma vida santificada, essa luta contra o pecado. Algumas áreas vão ser mais fáceis, outras vão ser muito difíceis. Mas, ó Pai, com o Senhor e na dependência do Teu Espírito Santo, nós seremos, sim, capazes, ó Pai, desta vida santificada que o Senhor requer de nós. Assim eu te peço, muito agradecido, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Podem sentar-se. Tenha seu tempo de oração.